Olá, que a paz de Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã, aqui da IAP de Itatiba, de Bragança Paulista, você também que nos assiste, que não pertence à nossa comunidade de fé local, que Deus esteja contigo e com a tua família. Hoje nós vamos concluir a nossa série de mensagens Esperança em Tempo de Crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, para nós meditarmos e refletirmos juntos acerca da vontade do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento para que isso possa ser real, isso possa ser possível. Vamos juntos falar com o nosso Deus, pedir a sua bênção nesse momento? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez a Tua misericórdia, que o Senhor possa falar ao nosso coração e possa nos edificar. Ajude-nos a entender, Senhor, a Sua vontade, o Seu querer, para que assim possamos viver em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, é um prazer ter você com a gente aqui. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens e o tema da mensagem de hoje é Nossa Esperança Promove a Unidade. Nós já vimos que a nossa esperança é viva e que a nossa esperança ela motiva a gente, ela nos motiva. E nós somos motivados por essa esperança a viver uma vida de santidade. Porém, hoje nós vamos concluir com a apresentação de Pedro sobre a unidade. Pedro apresenta para nós uma esperança que nos une por meio da graça de Deus em Jesus Cristo. É muito triste quando nós vemos as pessoas de uma família se desentenderem, não é verdade? É mais triste ainda quando isso acontece com a família de Deus, quando essa família é o povo de Deus, quando é a igreja. Afinal, o que a gente espera do povo de Deus, o povo que caminha em esperança e em santidade, é que eles também possam caminhar em harmonia. Um povo que não caminha em harmonia não pode ser considerado o povo de Deus. O povo de Deus é um povo unido, mas infelizmente nem sempre essa é a realidade, porque é composto por seres humanos. O povo de Deus às vezes se desentende. No meio do povo de Deus, assim como é também numa família, há desentendimentos. Por isso, Pedro vai apresentar para a gente alguns retratos que vão mostrar essa verdade tão importante, que é a unidade que deve ser mantida, como Paulo também vai dizer para a gente, porque na visão de Deus, nós só temos um corpo, há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Paulo vai escrever aos Efésios e ele vai destacar esta unidade espiritual e a gente precisa, por causa disso, intensamente manter a unidade espiritual da igreja. Se você continuar lendo o texto de Efésios, você vai ver no versículo 3 que Paulo diz assim, olha, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nosso dever como membros do corpo de Jesus Cristo, como parte da igreja de Jesus. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 10 do capítulo 2, Pedro enfatiza a unidade espiritual do povo de Deus, apresentando alguns retratos vivos da igreja. E eu quero convidar você para que a gente possa refletir juntos sobre esses retratos. Que retratos são estes? O primeiro retrato vivo da igreja é dos filhos e da família. Pedro apresenta a igreja como uma família. A igreja é uma família unida, mas para mantermos a unidade cristã, é importante nós considerarmos algumas implicações desse retrato apresentado por Pedro. E, como a gente sempre faz, quero convidar você a ler um pouco da carta de Pedro neste momento. Bom, em primeiro lugar, a primeira implicação que a gente precisa dar atenção é o nascimento. Nós experimentamos o mesmo nascimento. Vamos ler o versículo 23 ao versículo 25. A palavra de Deus diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus, pois os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra
é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. A única maneira de ingressar na família espiritual de Deus é por meio do nascimento espiritual mediante a fé em Jesus Cristo. João 3, capítulo 1, ao versículo 16, o evangelista vai expressar isso de uma forma muito bela. Como a concepção física, a concepção espiritual, o nascimento espiritual também requer um pai e uma mãe. O Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus, o novo nascimento dá uma nova natureza para nós, bem como uma nova e uma viva esperança. É o tema da nossa série de mensagens, essa esperança viva, essa esperança que continua nos fortalecendo mesmo em tempo de crise. Então, o primeiro nascimento, o nascimento humano, natural, da carne, ele é corruptível. O nosso corpo, por causa do pecado, ele pode ser corrompido e ele pode ficar doente, ele pode se degenerar, ele pode padecer. Tudo o que é nascido da carne está fadado a morrer, está fadado a se decompor. Isso explica por que a humanidade não é capaz de manter a civilização coesa. Ou seja, tudo o que é baseado na natureza humana pecaminosa, tudo que é baseado na carne humana que foi corrompida pelo pecado em Adão, está condenado a desintegrar-se. Como uma linda flor da primavera, as obras dos homens parecem bem-sucedidas por algum tempo, mas depois da sua estação, logo começam a murchar e a morrer. Desde a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, até a Babilônia, a grande, em Apocalipse 17 e 18, as grandes tentativas de unificação da humanidade estão destinadas ao fracasso. Quem tentar construir a unidade da igreja com base no nascimento, no primeiro nascimento, falhará terrivelmente. Não dá para a gente construir uma unidade da igreja, promover uma unidade cristã com base na nossa natureza caída. Mas a nossa unidade, ela é construída com base no novo nascimento pelo Espírito de Deus e pela Palavra do Senhor. Por isso é que dá certo, porque esta unidade é promovida pelo próprio Deus, pela esperança viva. Cada cristão tem o mesmo Espírito Santo habitando dentro de si, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Por isso nós podemos invocar o mesmo Pai, Pedro vai dizer. E a gente pode compartilhar a sua natureza divina, porque nós cremos na mesma palavra, e essa palavra nunca, jamais se desintegrará, nem sequer desaparecerá, porque ela é eterna. Nós cremos no mesmo Evangelho, nós nascemos no mesmo Espírito, e os elementos externos da carne que poderiam dividir os cristãos, eles não têm significado algum sendo comparados com os elementos que são eternos, que unem o povo de Deus em torno de Jesus Cristo. Então essa é a primeira implicação, nós temos o mesmo nascimento, porém nós expressamos o mesmo amor. Uma vez, veja, 1 de Pedro 1, 22 diz assim, olha, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. É isso que diz o versículo 22. Pedro usa duas palavras diferentes para amor. Filadélfia, que significa amor fraternal, e ágape, que significa amor sacrificial, semelhante ao amor de Deus. E é muito importante a gente compartilhar esses dois tipos de amor. O amor fraternal, ele é expresso por sermos irmãs e irmãos em Cristo e por termos semelhanças. Mas o amor ágape, ele é expresso por nós pertencermos a Deus e podermos colocar de lado todas as nossas diferenças por causa de algo muito maior e muito melhor. Pela antiga natureza, todos somos egoístas, de modo que somente por meio de um milagre realizado por Deus é que nós podemos receber esse amor e podemos partilhar esse amor, o amor de Deus. Veja, Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor pelos irmãos é uma prova de que verdadeiramente nós somos nascidos de Deus. Agora, nós somos filhos da obediência. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, 7 a 21, vai falar realmente desse amor como prova do novo nascimento. E aqui no versículo 14 da primeira carta de Pedro, nós somos apresentados como filhos da obediência.
que não anseiam mais por viver em função de desejos egoístas, dos desejos da velha natureza. Esse amor não é apenas espiritual, mas ele é também sincero, ele é não fingido, um amor verdadeiro. Nós amamos uns aos outros de coração. A motivação é dar, não receber. Nós precisamos ter essa motivação. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, que realmente esse seja o nosso desejo, que realmente esta seja a nossa motivação. Hoje em dia há um tipo de psicologia do sucesso que é amplamente difundida, que permite a pessoa manipular sentimentos dos outros, pode manipular as pessoas de uma forma muito sutil e fazer com que as pessoas possam conceder a elas aquilo que elas desejam, porque estão sendo manipuladas. Se o amor for sincero e de coração, nós jamais seremos capazes de usar as pessoas para nos auto-beneficiarmos. Nós demonstramos esse amor ao próximo, tratando ele da mesma forma que Deus nos trata. Como é que Deus nos trata? Deus nos perdoa. Portanto, nós perdoamos uns aos outros. Deus é bom com a gente. Portanto, nós somos bondosos uns com os outros. Não é uma questão de sentir, não é um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento, mas é uma decisão, é uma questão de decidir. O amor é uma atitude que deve ser trabalhada constantemente para que ela seja bem sucedida. Nós contamos com a ajuda de dois assistentes maravilhosos, que é a Palavra de Deus e o Espírito de Deus em nós. E é muito importante nós amarmos a verdade. Porém, quem ama a verdade jamais pode odiar o seu irmão. É impossível amar a verdade e odiar o meu irmão. O Espírito de Deus produz o fruto do Espírito na vida, e o primeiro desses frutos é o amor. Paulo vai escrever isso aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, cheios da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos ajudar a crescer de verdade. É muito triste quando alguns irmãos não têm anseio algum pela palavra de Deus e preferem alimentar-se de entretenimento gospel. Ao crescer, descobrimos que a palavra de Deus é como um leite para as criancinhas, mas ela é como uma carne substanciosa para os cristãos maduros. Também é como um pão espiritual, também é como um mel para nós. Salmo 119, 103 diz que a palavra de Deus é como um mel. Por vezes as crianças não têm apetite porque estão se alimentando de coisas erradas. E Pedro vai advertir-nos para que nós nos livremos de toda a maldade, de todo o engano, que podem ser empecilhos para o nosso anseio pela palavra e pelo crescimento espiritual. Mas se nós pararmos de nos alimentar da palavra de Deus, nós deixaremos de crescer e de desfrutar esta graça maravilhosa que nós encontramos no Senhor. Mas quando nós estamos crescendo na palavra e na graça de Deus, então nós não somos mais agitadores. Nós agora somos pacificadores que promovem e preservam a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Amém? Este é o primeiro retrato vivo da igreja que Pedro apresenta. O segundo retrato que nós podemos ver é sobre as pedras, é das pedras e do edifício. Nós somos pedras componentes do mesmo edifício. Quero te convidar a ler comigo, versículo 4 ao versículo 8 da primeira carta de Pedro. No capítulo 2, nós lemos assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Veja o que isso significa para nós. Existe somente um Salvador, Jesus Cristo, e somente um edifício espiritual, a igreja dele. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 2, versículo 22, que mantém unido o edifício todo.
concordando ou não uns com os outros, todos os cristãos verdadeiros pertencem uns aos outros como pedras do edifício de Deus. Pedro dá uma descrição completa de Jesus Cristo, a pedra viva, porque Jesus ressuscitou dos mortos em vitória. Por isso ele é a pedra viva e ele é a pedra eleita e preciosa do Pai. Pedro vai citar uma profecia do Antigo Testamento que está em Isaías 28, versículo 16, e está no Salmo 118 e o versículo 22. Em sua descrição, Pedro ressalta que Jesus Cristo, apesar de ter sido eleito por Deus, foi rejeitado pelos homens, porque Jesus não era o tipo de Messias que os homens esperavam, de modo que estes tropeçaram nele. Jesus, ele refere-se a essa mesma mensagem das Escrituras em seus debates com os líderes judeus, lá em Mateus 21, no versículo 42 em diante. Nós vemos Jesus citando o Salmo 118, versículo 22. Apesar de ter sido rejeitado pelos homens, Jesus Cristo foi exaltado por Deus, e isso faz toda a diferença. O verdadeiro motivo pelo qual os judeus tropeçaram foi porque eles recusaram se sujeitar à palavra de Deus. Se tivessem crido e tivessem obedecido à palavra, eles teriam recebido o Messias e eles teriam sido salvos. Hoje as pessoas continuam tropeçando em Cristo e tropeçando na cruz de Jesus Cristo. Mas quem crer em Jesus Cristo jamais será envergonhado, diz Pedro. Se você crê em Jesus Cristo, você jamais será envergonhado, jamais será envergonhada. Creia em Cristo, não tropece em Cristo, que Jesus Cristo não seja uma pedra de tropeço para você. Ao contrário, que Ele seja a pedra viva, angular, que te salva e te acrescenta a este edifício da sua construção, a construção do seu edifício. A primeira vez que Jesus mencionou a igreja, Ele a comparou com um edifício. Ele disse: edificarei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Os cristãos também são pedras vivas desse edifício, porque também foram ressuscitados espiritualmente. Se você creu em Jesus Cristo, uma outra pedra foi extraída da pedreira do pecado e foi cimentado pela graça de Cristo na construção espiritual de Deus, porque o edifício de Deus é a casa de Deus, e é um grande privilégio fazer parte da igreja de Jesus, porque ela é a habitação de Deus no Espírito Santo. Pedro escreve essa carta a cristãos de 5 províncias diferentes e, no entanto, ele afirma que todos eles pertencem à mesma casa espiritual. Existe uma unidade no meio do povo de Deus que transcende todos os grupos e todas as congregações locais. Nós pertencemos uns aos outros porque pertencemos a Cristo Jesus. Isso não significa que as diferenças doutrinárias e denominacionais são erradas em si, porque cada igreja local deve ser plenamente persuadida pelo Espírito, mas significa que nós não devemos permitir que, apesar das diferenças, ou por causa das diferenças, nós sejamos destruídos ou a unidade seja destruída. Em Jesus Cristo, a gente pode ser diferente e a gente pode manter a unidade. Nós precisamos ser maduros o suficiente para, quando nós discordarmos uns dos outros, nós não nos desrespeitarmos, nós não nos degladiarmos. Pelo contrário, nós podemos aprender com as diferenças uns dos outros. Tem uma ilustração que é muito legal de um empreiteiro quando levantava uma casa e a construção do primeiro andar correu muito bem, mas no segundo andar tudo estava dando errado, porque as tábuas que estavam vindo da madeireira, elas não se encaixavam. Então eles descobriram o motivo por que as tábuas não se encaixavam. Quando foram ver, eram porque eles estavam trabalhando com 2 plantas diferentes. Haviam 2 plantas, uma diferente da outra. Quando eles descartaram a planta antiga, tudo voltou a funcionar e eles construíram uma linda casa. Muitas vezes nós atrapalhamos a edificação da igreja porque nós seguimos as plantas erradas. Quando Salomão constrói o templo, lá no Antigo Testamento, os trabalhadores seguem as plantas com tanto cuidado que tudo é encaixado com perfeição no lugar da obra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. Se todos nós seguirmos as plantas que Deus apresenta em sua palavra para nós, então nós podemos trabalhar juntos em harmonia e podemos edificar a igreja do Senhor Jesus, podemos participar da edificação da igreja para a glória de Deus. Esta é a segunda imagem, o segundo retrato vivo apresentado. Mas há um terceiro retrato. O terceiro retrato vivo da igreja é o dos sacerdotes e do templo. Nós somos sacerdotes oficiais do mesmo templo. Veja o que diz o versículo 5 e o versículo 9 da primeira carta de Pedro, no capítulo 2.
vocês são sacerdotes santos, diz Pedro, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Vocês são reino de sacerdotes. Somos sacerdócio santo ou sacerdócio real. Isso corresponde ao sacerdócio celestial de Cristo, porque Jesus Cristo é chamado pela Bíblia de rei e sacerdote. Veja Hebreus capítulo 7. No Antigo Testamento, nenhum rei de Israel poderia servir como sacerdote. O único rei que tentou foi julgado por Deus, Uzias. A história de Uzias está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 16. O trono celestial de Cristo é um trono da graça, de onde nós recebemos pela fé o que nós necessitamos para viver e para servir ao Senhor. Hebreus 4, 14 a 16. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio, mas agora este é um sacerdócio. O povo de Deus agora é um sacerdócio. Todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus. E ninguém se aproxima de Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, por meio de alguma obra pessoal sua, mas pelo único mediador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A gente vai, no mês de maio, conversar um pouco sobre esse texto da mediação, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 8. Uma vez que Ele está vivo na glória, intercedendo por nós, é possível nós ministrarmos como sacerdotes santos. Isso significa que a nossa vida deve ser vivida como se fôssemos sacerdotes em um templo. Em Israel, só os membros da tribo de Levi, que eram consagrados para o serviço de Deus, que poderiam servir junto ao altar e entrar no santuário do tabernáculo do templo, é que tinha essa autorização dada pelo sumo sacerdote. Eles seguiam a autorização do sumo sacerdote. Hoje, nós trabalhamos juntos, seguindo o grande sumo sacerdote que é Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. Cada ministério que nós realizamos para a sua glória é um serviço para o nosso Deus. E Pedro menciona especialmente o privilégio das ofertas, que são sacrifícios espirituais. Os cristãos de hoje, eles não oferecem mais sacrifícios de animais como faziam os adoradores do Antigo Testamento, mas nós temos os nossos sacrifícios a apresentar a Deus. Nós devemos oferecer a nossa própria vida, não como um sacrifício morto, mas Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo diante de Deus. Hoje o sacrifício somos nós. E nós também podemos oferecer o louvor dos nossos lábios, Hebreus 13 e 15. Nós também podemos, com as boas obras, realizar em favor do nosso próximo sacrifícios a Deus. Hebreus 13, versículo 16, o dinheiro e outros bens materiais que nós podemos partilhar com os outros no serviço cristão também são sacrifícios espirituais. Paulo, quando estava preso ou passando necessidade, os irmãos filipenses, eles mandaram ofertas para Paulo, e Paulo vai dizer que isso são ofertas aceitáveis a Deus. Filipenses 4, versículo 10 e 20. Até mesmo as pessoas que nós discipulamos para Cristo são sacrifícios para a glória de Deus. Romanos 15, versículo 16. Nós oferecemos esses sacrifícios por meio de Jesus Cristo, porque só por meio dele, somente em Jesus Cristo, é que esses sacrifícios são aceitáveis para Deus. Se nós fizermos quaisquer dessas coisas para o próprio prazer ou para a nossa própria glória, então nada disso vai ser aceito como sacrifício espiritual diante de Deus. Deus deseja que o seu povo, ou ele desejava, o desejo de Deus para o povo de Israel era para que eles se tornassem um reino de sacerdotes, uma influência espiritual para promover a piedade. Mas Israel falhou. Em vez de ser uma boa influência para as nações pagãs ao seu redor, os israelitas, eles imitaram essas nações e eles adotam as suas práticas idólatras. E aí eles são disciplinados por Deus por causa disso. Mas como sacerdotes de Deus, nós caminhamos em santificação, separados deste mundo. Isso não quer dizer que nós nos isolaremos das pessoas, porque o mundo precisa da nossa influência, e o mundo precisa do testemunho da igreja, mas nós não devemos permitir que o mundo nos contamine ou que o mundo nos transforme. A separação da santificação não é isolamento, mas é contato sem contaminação. Ao invés de sermos transformados e influenciados, nós somos agentes de transformação e de influência na vida das pessoas que estão neste mundo sem Jesus. Há vários livros de estudiosos das ciências sociais sobre o que eles vão chamar de complexo do eu na sociedade moderna. E a ênfase de hoje
Infelizmente é sobre a necessidade de cuidar de si mesmo e de se esquecer dos outros. Porém, irmãos, como sacerdotes espirituais do templo espiritual de Deus, nós devemos servir unidos ao mesmo sumo sacerdote, ministrando neste mesmo templo espiritual que é a igreja. O fato de haver somente um sumo sacerdote, mediador celestial, vai indicar para a gente a unidade no meio do povo de Deus. Sem dúvida, o indivíduo deve cuidar de si mesmo. Porém, eu preciso ajudar o próximo, e enquanto ajudo ao próximo, eu cuido de mim mesmo. É preciso haver um equilíbrio. Por isso, mantenha a unidade, cuidando de si mesmo, mas também cuidando das pessoas que estão à sua volta, sem se esquecer de quem Deus colocou no seu caminho. Por fim, para a gente finalizar, o último retrato que Pedro apresenta é o retrato dos cidadãos e da nação. Nós somos cidadãos, povo da mesma nação. O texto, versículo 9, versículo 10, diz assim para nós: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são o povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. A descrição da igreja neste versículo é paralela à descrição que Deus faz para Israel em Êxodo 19, 5 e 6 e em Deuteronômio 7, versículo 6. Ao contrário do povo desobediente e rebelde de Israel, o povo de Deus hoje é sua nação santa e escolhida. Isso não significa que Deus colocou Israel de lado, porque Deus cumpre as suas promessas e as suas alianças e Ele estabelece o seu reino em todo o mundo. No entanto, a igreja de hoje é para Deus e para o mundo o que Israel deveria ter sido, mas não foi porque falhou e preferiu imitar aos costumes do mundo. Nós somos uma raça eleita, uma evidência da graça de Deus. O Senhor não escolheu Israel porque era um povo grande ou porque era um povo forte, mas era por causa do seu amor. Deuteronômio 7, 7 e 8. Deus nos escolheu também inteiramente com base no amor e na sua graça. Não é porque nós somos bons. Vocês, diz Jesus, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Nós somos uma nação santa. Somos separados a fim de pertencer exclusivamente a Deus. A nossa cidadania está no céu, Filipenses 3 e 20. De modo que obedecer às leis do céu é procurar agradar ao Senhor do céu. Nós somos o povo de Deus. Quando não éramos salvos, pertencíamos a Satanás e ao mundo. Mas ao crer em Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, diz a Bíblia, porque Ele nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Atos 20, versículo 28. Todos esses privilégios são acompanhados de uma grande responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Nós devemos proclamar e demonstrar as virtudes de Deus através de Jesus Cristo ao mundo que está perdido. Uma vez que o mundo está em trevas, as pessoas não conhecem os atributos excelentes de Deus, não sabem quem é Deus, estão longe, afastadas desse Deus maravilhoso, mas elas devem ser capazes de observar essas virtudes em nossa vida, na igreja. Cada cidadão do céu é um anúncio vivo das virtudes de Deus e das bênçãos da vida cristã. A nossa vida deve irradiar a maravilhosa luz para a qual Deus nos chamou por sua graça. Afinal, se nós recebemos a misericórdia de Deus, então é isso que nós devemos demonstrar às pessoas. Se não fosse por sua misericórdia, nós estaríamos perdidos eternamente. Portanto, como cidadãos do céu, é preciso permanecer unidos e apresentar ao mundo uma demonstração harmoniosa do que a graça e a misericórdia de Deus elas podem fazer. Enquanto o governo federal está dividido e causando desespero e uma divisão em muita gente no país, a Igreja de Jesus Cristo apresenta-se unida por meio da esperança do único governo que não se desintegra, o reino dos céus, o governo de Deus, de onde nós somos cidadãos. Amém? Que Deus possa fazer com que a gente expresse esses retratos vivos para as pessoas que estão à nossa volta, para meditar e praticar
Cada uma dessas 4 imagens enfatiza a importância da igreja e da harmonia. Nós pertencemos à mesma família de Deus e nós compartilhamos a mesma natureza divina. Nós somos pedras vivas no mesmo edifício e sacerdotes servindo no mesmo templo. Somos cidadãos da mesma pátria celestial. E Jesus Cristo é a origem e também o centro dessa unidade maravilhosa que fortalece a igreja. Ao voltar toda a atenção e a afeição para Jesus, nós andaremos e trabalharemos juntos. Ao voltar toda a atenção para nós mesmos, então nós só causaremos divisão. Nós não podemos ser egoístas, precisamos amar uns aos outros e, sobretudo, amar a Deus. A unidade, ela não elimina a diversidade. Os filhos em uma família não são todos iguais, como também as pedras de um edifício não são todas idênticas. Aliás, a diversidade confere beleza e riqueza a uma família ou a um edifício. A ausência de diversidade é uniformidade, não unidade. E a uniformidade é enfadonha, porém é bonito quando o coral canta em uníssono. Mas quando um coral canta dividindo as vozes, harmonizando vozes diferentes, fica muito melhor. Os cristãos, eles podem discordar e ainda assim se entender. Todos os que prezam uma só fé e procuram honrar um só Senhor são capazes de amar uns aos outros e de andar juntos. Efésios 4,16. Deus pode nos chamar para ministérios diferentes ou usar métodos diferentes, mas ainda assim é possível amar uns aos outros e procurar apresentar um testemunho harmonioso no mundo. Afinal, um dia todos estaremos juntos no céu com Jesus. Amém? Essa foi a oração de Jesus em João 17, versículo 24. Por isso, exerça o seu ministério de forma distinta, porém mantenha a unidade do Espírito pela prática da palavra. Que esses desafios sejam vistos por nós, que você possa, de fato, exercer o seu ministério de forma distinta e que você possa manter a unidade do Espírito e fazendo isso com as boas obras, praticando a palavra. Termino com uma frase de Agostinho de Hipona. Agostinho bem disse o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas secundárias, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e você seja um instrumento de preservação da unidade. Seja um instrumento de unidade e não de divisão, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. A esperança em tempo de crise é o que nós temos em Jesus Cristo. Na próxima semana nós vamos iniciar uma nova série que tem o tema A Intermediação do Cristo Humano. A gente vai destacar aqui, a gente tem 50 anos de Chapolin Colorado, o herói atrapalhado, porém a gente vai ver o verdadeiro herói, aquele que é acima de todos e que, ao invés de ser atrapalhado, ele promove a nossa unidade com Deus. Nós somos unidos a Deus e por meio de Jesus nós podemos interceder uns pelos outros e agradar a Deus e nos achegarmos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima semana com a graça e com a bênção de Deus. Amém.